Capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Por quê? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E, respondendo-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Profetas e Reis, capítulo 48. Não por força, nem por violência. Imediatamente após a visão que Zacarias teve de Josué e o anjo, o profeta recebeu uma mensagem referente à obra de Zorobabel. E tornou o anjo que falava comigo, declara Isaías, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu lhe disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada, posta no cimo, tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então ele disse: Estes são os 2 filhos do óleo, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, versos 1 a 6 e versos 11 a 14. Nesta visão, as 2 oliveiras que estão diante de Deus são representadas como vertendo de si o dourado óleo através de tubos para o receptáculo do castiçal. Daqui se alimentam as lâmpadas do santuário, para que possam produzir luz clara e contínua. Assim, dos ungidos que estão na presença de Deus, a plenitude da luz divina do amor e poder é repartida a seu povo, para que este possa com outros repartir luz, gozo e refrigério. Os que assim são enriquecidos devem enriquecer a outros com os tesouros do amor de Deus. Na reconstrução da casa do Senhor, Zorobabel tinha trabalhado em face de múltiplas dificuldades. Desde o início, os adversários tinham debilitado as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e os impediram à força de braço e com violência. Esdras capítulo 4, versos 4 e 23. Mas o Senhor se interpusera em favor dos construtores,
e agora falou por intermédio do seu profeta a Zorobabel, dizendo: Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. Zacarias capítulo 4, verso 7. Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades, aparentemente invencíveis, têm se avultado diante dos que estiveram procurando executar os propósitos do céu. Tais obstáculos são permitidos pelo Senhor como um teste de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é sobretudo tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. O exercício de uma fé viva significa aumento de força espiritual e desenvolvimento de firme confiança. É assim que a alma se torna um poder conquistador. Ante os reclamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em seu auxílio. Nada vos será impossível. São Mateus capítulo 17, verso 20. O caminho do mundo tem seu início com pompa e ostentação. O caminho de Deus deve tornar o dia das coisas pequenas o começo do glorioso triunfo da verdade e da justiça. Algumas vezes, ele disciplina seus obreiros, levando-os a desapontamentos e aparente fracasso. É seu propósito que eles aprendam a dominar as dificuldades. Muitas vezes, os homens são tentados a fraquejar ante os obstáculos e perplexidades que os defrontam. Mas, se eles mantiverem o princípio de sua confiança firme até o fim, Deus fará que o caminho se torne claro. O sucesso lhes sobrevirá ao lutarem contra as dificuldades. Ante o intrépido espírito e firme fé de um Zorobabel, montanhas de dificuldades tornar-se-ão em planície, e aquele cujas mãos puseram os fundamentos, também as suas mãos a acabarão. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Zacarias capítulo 4, versos 9 e 7. O poder humano e a humana força não estabeleceram a Igreja de Deus, nem a podem destruir. Não sobre a rocha da força humana, mas sobre Cristo Jesus, a rocha dos séculos, foi fundada a Igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus capítulo 16, verso 18. A presença de Deus dá estabilidade à sua causa. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, é a palavra a nós dirigida. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías capítulo 30, verso 15. A gloriosa obra de Deus, fundada nos eternos princípios do direito, jamais fracassará. Ela prosseguirá de poder em poder, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. A promessa: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. Foi literalmente cumprida. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e Dario, e de Atarxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Esdras capítulo 6, versos 14 e 15. Pouco tempo depois, o templo restaurado foi dedicado. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Esdras, capítulo 6, versos 16, 17 e 19. O segundo templo não igualava o primeiro em magnificência, nem recebeu toque visível da presença divina, como no caso do primeiro templo. Não houve manifestações de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista inundar o santuário recém-erigido. Nenhum fogo desceu do céu para consumir o sacrifício sobre seu altar.
O Shequiná não mais habitava entre os querubins no Santo dos Santos. A arca, o propiciatório e as tábuas do testemunho não se encontravam ali. Nenhum sinal do céu tornou conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. E contudo, este era o edifício a cujo respeito o Senhor tinha declarado pelo profeta Ageu: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versos 9 e 7. Durante séculos, homens eminentes têm procurado mostrar em que particular a promessa de Deus, dada a Ageu, tem sido cumprida. No entanto, no advento de Jesus de Nazaré, o desejado de todas as nações, que por sua presença pessoal santificou o precinto do templo, muitos têm firmemente recusado ver qualquer significado especial. O orgulho e incredulidade têm cegado suas mentes para o verdadeiro significado das palavras do profeta. O segundo templo foi honrado, não com a nuvem da glória de Jeová, mas com a presença daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o próprio Deus que se manifestou em carne. Colossenses capítulo 2, versos 9 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Na honra da presença pessoal de Cristo durante o seu ministério terrestre, e nisto unicamente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. O desejado de todas as nações viera de fato a seu templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou no sagrado recinto. Tradução do testemunho do dia 10 de outubro de 2018. Amados, 10 de outubro de 2018. Eu estava meditando e esboçando tudo o que o Senhor havia me dado anteriormente para estar pronto para o congresso, e naquele momento, enquanto eu estava escrevendo e quebrando passo a passo as instruções que o Senhor me havia dado, porque fielmente eu não queria que nada escapasse, e eu queria dizer tudo o que Deus me havia dito, o Senhor seguiu ditando outras coisas e me deu outro título. Onde estão meus pés fincados na linha de fogo? Então ele me disse, porque há um caminho que parece certo para o homem, mas o seu fim é o caminho da morte. Pode um homem cego guiar a outro homem cego e um mudo expor uma instrução? O cajado gritou no tronco, mas ninguém conseguiu obter a instrução. Então me deu Oséias 2, 4. Pode o homem saber melhor do que Deus em que tempo estamos? Ele mesmo respondeu, não. E Deus pode escrever direito mesmo se as linhas estiverem tortas? E ele respondeu, sim. E quantas palavras humanas você precisa para cancelar uma palavra de Deus? E ele mesmo respondeu, nenhuma. Sua condição não é importante, mas sua posição, ele disse. Eu estava meditando sobre isso, amados irmãos, e ele me disse, isso não é importante, porque Deus não tem problema com nossa fraqueza, nossa debilidade, mas ele tem problemas com a hipocrisia. Deus está procurando moldar seu caráter ao redor do mundo em seus filhos, porque sem isso, ninguém pode ver o Senhor e subsistir. Eu estava meditando sobre essas palavras, poucas palavras, mas muito abrangentes e muito profundas. Enquanto eu meditava nisso, o Senhor me deu outro título. Estou qualificado para ser bem-sucedido ou livre frente à linha de fogo? E ele me citou algo que muitos de nós sabemos. Haverá 2 mulheres em um moinho. Uma será tirada, a outra deixada. Ambas expostas ao mesmo, mas por seu livre-arbítrio tomaram decisão. E esta a qualificará ou a desqualificará. Segure o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Eu também estava meditando sobre isso. Como podemos ser marido ou esposa, filhos, pais, no mesmo lugar, aprender o mesmo, ser expostos ao mesmo, mas cada um vai tomar sua decisão. Decisões que às vezes nos darão alegria,
mas decisões que às vezes criam muita tristeza para nós. E eu derramo meu coração diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, continue trabalhando com seus filhos. Mas o Senhor me disse: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. E enquanto meditava em tudo isso, o Senhor me deu outro título: como um ladrão na noite ante a uma linha de fogo. E se você se sair bem, não receberá a recompensa? Ele me disse: mas você, servo mau, que até mesmo o que foi dado a você será tirado de você, porque aquele que dá os dons os transforma em ministérios, e para sua honra mostra a operação em prol da salvação da raça humana. E ele me deu Miqueias 6:8, Êxodo 15:26 e 2 Crônicas 7:14. Imediatamente comecei a abrir minha Bíblia e a ler esses versos, para esquadrinhá-los, porque não queria perder nenhum detalhe do que o Senhor estava me dando naquele momento, porque eu fielmente queria passar adiante. Nesse momento, me conduziu a outro título: Prova de Fogo, o exame final. E o que ele me disse foi muito curto, mas para mim foi uma grande bênção. Assim como você faz um com o outro, assim seu Pai Celestial fará a você. Humilhe seu coração exaltado, e você receberá um grande galardão, porque não há um justo, senão Deus, e este, mediador entre Deus e os homens. Amados irmãos, isso tem sido uma tremenda coisa para mim. Nunca em minha vida, no tempo em que passei, preparando coisas para conversar com outras pessoas, senti a voz de Deus tão diretamente, tão vividamente falando em minha vida como neste momento. Sabemos que, através de Sua palavra, a Bíblia, através de Sua palavra, o espírito de profecia, é certo. Mas escutar assim, diretamente, o que Ele quer que digamos, tem sido uma experiência para mim. Neste momento, que não é nada mais que escutar e dizer, como eu lhes disse antes, e passei as mensagens para você, mas para um evento. O que eu quero dizer é a diferença que Deus, em sua misericórdia, quis que tudo que foi feito nesse congresso estivesse sob a direção dele. Por isso estamos gratos ao Senhor por suas palavras, por suas misericórdias, por seus cuidados, por sua proteção, por sua orientação, por sua sabedoria. Queira Deus que cada um de nós possa realmente vê-lo assim, dessa maneira em sua vida. Que o Senhor o abençoe. Amados, 21 de junho de 2019. Em sonhos, me foi mostrado como o ser humano quer seguir o rumo da sua vida, sem medir as consequências, e não vê que dia após dia o que se mede é o caráter, a única coisa que é aprovada por Deus com seu selo de perfeição, que levaremos ao céu. Disse meu acompanhante: o defeito alheio não será a sua perdição, mas sim pelo seu próprio defeito será culpável de perdição. Procurais com jejuns e súplicas que sejais limpos de vossa própria contaminação. Peçam que vosso sal seja de boa qualidade, pois este alcaliniza o corpo de tal maneira que a contaminação não possa subsistir. Prossigam atrás do objetivo, rogando a Deus que vossos vasos sejam de barro novo, para que sejam cheios com grande medida de azeite. Nunca se porá vinho novo em odres velhos, pois estes se quebram. Roguem por isso. Voltem à dieta original, para que seu intelecto seja esclarecido, e recordem que a temperança é a balança que evita os extremos. Limpem suas correntes sanguíneas com ervas amargas e usem água pura em seus corpos. Trabalhem nas primeiras horas do dia e respirem fundo o ar fresco de cada manhã. E durante o vosso labor, elevem palavras de grande súplica por vossa abundante colheita, pois o Deus da colheita premiará as obras das suas mãos,
por sua fidelidade. Descansem quando a noite chegar e vivam em ações de graças, elevando vossas vozes em cânticos em união com os anjos, em agradecimento e reverência a vosso Pai Celestial. Recordem a simplicidade da alimentação de João Batista, que era composta de alfarroba e mel puro. E por esse exemplo, uma nação foi impactada e muitos condenados. Vivei vida simples, sabendo que seu galardão está muito próximo. Recordai o tempo que vivemos em todo momento. Sejam cuidadosos com as plantas, pois elas estão para o nosso albergue e sustento. Não menosprezem as aves, pois Elias foi alimentado por elas. A terra envelhecida com seu terno cuidado dará o seu fruto, pois cada micro-organismo, ao meu mandato, trabalha para isso. Todo mortal sabe de onde chega a raiz do flamboyant e de onde a palmeira absorve suas correntes de água. A observem erguida e sempre verde debaixo do sol, incandescente, e como grande guerreira de sobrevivência se eleva aos céus, sem queixa alguma. Porventura não aprendereis dela? O pardal diligentemente se levanta muito cedo e recorre em seu bico, o que o céu lhe prove por sua perseverança. A abelha que coleta o néctar vai de flor em flor levando vida e recorrendo seu sustento. Assim, pois, para isso há tempo. A formiga laboriosa não conhece descanso. Mesmo estando sua casa em desordem, seu sustento incerto, acaso não comem a lagarta, o pulgão, o inseto e a lagosta, meu grande exército que enviei contra vocês? E ainda assim, em misericórdia, o sustento. Cuidem com os lobos que vêm para atacar o rebanho, porque ao que é mal dizem bom, e ao que é bom dizem ser mal. Não pensem que no meio deles vocês estarão a salvo. Vocês devem permanecer bem longe deles. Aí estarão seguros. Estejam em lugares onde ninguém queira estar. Isto é uma dificuldade para os lobos, pois estes amam sua comodidade e a presa fácil. Acaso ouviste? Fiquem em Jerusalém e estareis a salvo, porque os inimigos não chegarão e os maus dela fugirão. Eu vos digo que minhas lágrimas correram pelo meu rosto ao ver o futuro daquela formosa cidade sensata, como uma grande rainha, imponente, sempre favorecida pelos céus. Mas seus moradores não se deram conta que quem a acolheu e a criou, quem a viu se tornar moça, veio a se casar com ela, e esta o desprezou até a morte. E o que crê que fez o desprezado se apartou, e seu favor não foi mais com ela, e esta necessitou de proteção. Também avisou aos seus, lhes envia um sinal, e isso lhes foi por aviso. E todos os que creram, ao verem o sinal, saíram confiando e crendo em seu cumprimento. E sabes, povo surdo e tardio de entendimento, sabe o que passou. Ali ficou registrado. Como, pois, dirás que os que ficaram sobreviveram e os que saíram pereceram? Acaso no Egito o povo foi purificado e foi fora da arca de Noé? E foi fora da arca que Noé e sua família foram salvos? Por acaso Abraão ficou na sua terra com sua parentela para ser salvo? Acaso Ló permaneceu em Sodoma e Gomorra e foi salvo do fogo? Esse povo se alegra e se deleita com as fábulas e conspiram contra a verdade. Mas minhas palavras, sempre vivas e verdadeiras, se ouvirão. Avancem, povo meu, porque a salvação é baseada na obediência e esta se encontra implicitamente no Deus da colheita. Cuidado para não ser enganados por aqueles que buscam lucro sem saber que o seu tempo está cumprido. Sejam sóbrios, busquem meu rosto, pois somente assim serão livrados da ira vindoura.
Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. No mesmo dia, em 19 de julho de 2019, às 13h58 da tarde, o Senhor me deixou saber o que temos que fazer para que o Espírito Santo esteja no meio dos indivíduos, famílias e acampamentos. Ele citou o livro de Mateus, os capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Verso 1. Amados, os céus se abrem diante das petições dos seus filhos obedientes. Queira Deus que cada um de nós sejamos assim diante dele. Que o Senhor os abençoe. 16 de maio de 2020, às 12h43, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: preparai-vos para o Pentecostes. Meu povo, que me honra e me obedecem, clamem por essas 24 horas. E eu vou olhar para eles e ver seus corações, pesar seus motivos, para ver se eles podem ser libertados da grande tempestade que está vindo. Proclamem um jejum e lamento entre o povo, porque o orgulho é grande e a decepção é tão sutil que muitos pensam que estão aprovados e não estão. Tentam remover o que se vê, mas o que não se vê guardam com grande zelo. Falam mentiras aos seus corações, vivem acumulando iniquidade e nas câmaras ocultas de seus corações acariciam a luxúria. Eis que os livros estão abertos e nada há que escape da minha presença. Eis que tudo está pronto, pois o tempo está cumprido e a linha de prumo está posta. Aquele que jaz em sua transgressão oculta será expulso. Eis que começarei a comunicar-me com o meu povo, com aqueles que me buscam de coração, aqueles que se alimentam apenas da fonte viva e não de cisternas quebradas, aqueles que gemem para alcançar o alvo, padrão do meu reino, aqueles que, como Moisés, Enoque e Elias fizeram. Não haverá outro padrão no futuro, e ele é inteiramente alcançável sob o meu poder. Justificai-me em vossas vidas e vivereis, e as maravilhas que meu Pai me deu serão dadas a vós, e eu serei um com eles, e vós sereis meu povo. Um rebanho em meus prados que vive eternamente confiante, mas aqueles que não o fizeram sentirão um grande vazio que os alcançará, porque a sua casa ficará deserta. Partilho com cada um de vós palavras fiéis e verdadeiras do Senhor. Que o Senhor os abençoe.